Israel, sobre sã doutrina, o senhor ainda está nessa de... Sobre. O senhor não usa bermuda na praia, não? Não. E aí, pastor Carlos, tu usa bermuda na praia? Eu uso. Tu vai de cueca, né? Não tira a cueca pra ir na praia, né? Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Ah, Você é casado? casado, bem casado, graças a Deus. Tá. Tem uma esposa maravilhosa, uma filha linda. Calma, porque você é acelerado. Você é casado, Sou. certo? Você respeita a sua esposa. Sim. Você a ama, Ah, amo. tá? Você deixaria ela andar no centro da cidade aí de fio dental? Não, jamais, né? Então, qual é a diferença? Do quê? Que você falou aí de usar na praia e usar na rua? Não, eu tô falando eu andar de bermuda, não tô falando da minha esposa. Não. Ah, Fábio. Não, Não, você não... Qual a diferença de usar na praia e usar na cidade? Não, eu tô falando bermuda, meu pastor. Rapaz, aí você quer... Eu tenho essa vida, Fábio. Eu não uso bermuda, eu não jogo bola, eu não torço para time de futebol. Eu tenho essa vida de renúncia. Olha, isso aqui é flamenguista doente. Não, mas aí eu respeito ele do mesmo jeito. Mas na igreja eu seria disciplinado. Eu respeito ele do mesmo Eu jeito. seria disciplinado, pastor. Eu respeito ele Eu do mesmo disciplinaria jeito. ele. Para torcer pro Flamengo? Flamengo tem que ser disciplinado. Eu respeito ele do mesmo jeito. Não, quem torce pro Flamengo tem que ser disciplinado na mesma hora. Eu respeito ele do mesmo jeito. Ele é liberal, pastor. É tranquilo, é a vida que ele escolheu, né? É bem liberal. É a vida que ele escolheu. Para ele tudo pode, nada é pecado. É. É vinhozinho, não é pecado. Ele fala que tomar um vinho não é pecado. O que mais ele fala? Mas eu não ouvi falar, não. Você tá falando por ele? Tu tomar vinho é pecado, pastor? Tomar vinho é pecado? Biblicamente, não. Olha aí, ó. Tá vendo? Ele disse que não é pecado. Ele toma um vinho. Mas pior que minha Bíblia diz, não beber bebida forte, nem pouco, nem muito, né? É? Olha aí, pastor Carlos. Ó. Oh, não arruma confusão aqui não, Fábio. A Bíblia diz para não beber bebida forte, nem pouca, nem muita. Não tem nenhum texto bíblico proibindo. Pode ter uma observação. Observação não é proibição. Olha aí, tá vendo? Rapaz, um abismo puxa o outro, né? Então eu prefiro evitar. Então, depende do contexto. Vai depender muito do contexto que o senhor está usando esse versículo. Porque esse versículo serve para um monte de coisa. Por exemplo, se o senhor... o fulano de tal lá... Um abismo puxa o outro. O fulano de tal faz isso aqui. Então, porque ele faz isso aqui, o abismo vai puxar outro abismo. Isso depende muito do contexto. Porque pegar um texto isolado da Bíblia e querer fazer do texto isolado uma doutrina é um equívoco. Por exemplo, é igual o equívoco de pegar o texto de Pedro, que fala assim, ó, que a mulher não use o adorno, não use brinco, que a beleza da mulher não seja isso. O apóstolo Pedro em nenhum momento diz assim, ó, é pecado a mulher usar brinco, é pecado a mulher usar colar. Ele está dizendo assim, ó, que isso que é exterior, que o que é exterior, que está lá na orelha, no pescoço, no braço, não seja isso que demonstre a beleza da mulher. Que a beleza da mulher não seja notada por isso, mas seja montada pelo seu testemunho. Tanto que ele conclui que uma mulher dessa, que uma mulher sábia, ganha seu marido sem palavras. Agora, a pessoa pode pegar isso aqui e fazer disso uma doutrina? Ela pode fazer, se ela quiser fazer disso um costume. Uma doutrina não. Doutrina é só o que está inserido na Bíblia. Fora disso, são costumes. Por exemplo, a igreja lá tem costume de não usar barba. É pecado? Não. É um costume da igreja. Tem base bíblica? Não tem. É um costume da igreja. Que a mulher não use roupa de homem, o homem não use roupa de mulher. É uma doutrina? Não. Primeiro porque todo mundo no Velho Testamento e na Bíblia Sagrada usava vestido. A diferença era a grossura do cinto. O cinto do que o homem usava era mais grosso, da mulher era mais fino. Isso é uma doutrina? Não, porque está no Velho Testamento. Segundo princípio que se está no Velho e está no Novo, ok. Está no Velho e não está no Novo? Não, porque a igreja não vive debaixo do Antigo Testamento. A igreja vive segundo as doutrinas do Novo Testamento. Isso não é eu que digo, foi Jesus que disse, Paulo que disse e tantos outros que disseram. Mas é interessante a igreja ter o seu costume. Não, sim. Eu prefiro evitar. Não, porém, o que eu estou dizendo é o seguinte, é errado? Não. Eu prefiro Isso traz mais santidade à igreja? Não usar? Traz. Muito mais. Traz.
Por quê? Porque quando a igreja... Nós comentamos isso, né, Fábio? Sim. Quando a igreja... Hoje nós estamos vivendo dias... Quando tinha mais proibição na igreja, a igreja era mais santa. Mais santa e Tinha mais temor a Deus. E havia mais manifestações Aí, sabe, sobrenaturais. e a né? impressão que a gente tem, eu vou até falar uma coisa, que alguém pode falar que eu tô... O liberalismo alguém hoje tá pode muito até falar grande. que eu tô... Mas vocês vão me entender. Alguém fala assim, nossa, o Cais de Duarte tá radical. Mas parece que quando a gente começou a estudar a Bíblia, a gente deixou de ser crente, velho. A teologia... os Porque a pais gente- criticavam a teologia, mas a teologia esfriou muita gente Não, mesmo. mas não é a teologia que estreou muita gente. Levou Não é muita gente teologia. ao liberalismo. Não é a teologia que estreou muita gente. Porque a teologia é o estudo sobre Deus. Não é, a letra não mata. Aquele texto que eles usam para falar de teologia. Não estudo teologia porque a letra mata. Né? Como os irmãos da CCB, Mas tinham- aquela letra tinham uma ali não é proibição. estudo. Não, aquela letra que É a Paulo está lei. falando é a lei. É a lei. Então você observa, se você cria lei, você faz o quê? Você cria um caminho para alguém cair. Porque quanto mais lei, mais possibilidade de queda. E a lei é criada por quê? Por quebra de princípios. Agora eu acredito assim, permanecer na vocação em que foste chamado. Tem gente que se não tiver uma doutrina, um costume, desvia. Desvia. Tem gente... Que tem crente que não pode ter liberdade. Nós precisamos hoje de um pastor Israel, porque senão descamba. Eles confundem liberdade com Exatamente, libertinagem. exatamente. Você entende? Liberdade com libertinagem. Libertinagem é complicado, né? Então eu prefiro evitar. Exatamente. Para que um abismo não puxe o Exatamente. outro. Aí a pessoa vai fumar o cigarro, vai querer Porque fumar é o uma que Paulo maconha. diz assim, ó. Nem todo mundo, pode dizer assim, ó. Nem todo mundo. Não, Paulo, não, Jesus disse, né? Tem uns que se tornaram eunucos, os que nasceram eunuco. E os que se fizeram. Os que se fizeram de eunuco. Então tem uns que pode comer carne e para outros não pode comer carne. Sim. E tá tudo certo. Não é, o que não come carne não é mais santo do que o que come Sim. carne. Né? Mas é cada um na sua. O ruim é demonizar quem não vive naquela perspectiva doutrinária. Demonizar né? quem não vive e quem não vive na perspectiva que vive o pastor Israel, achar que ele é fanático, que ele é religioso, que ele é... Entendeu? Então, esse é o caminho que Deus traçou para ele e é o jugo que ele suporta. E quem está debaixo da autoridade dele, suporta. Eu não suporto. E tem gente que se não tiver debaixo da autoridade... Tem gente que... Não fica crente, Tem não. gente que congrega lá no Pernambuco com o pastor Ailton, com o pastor José Carlos. Se for congregar numa lagoinha, desvia, irmão. Não vai pra igreja nunca mais. Não vai nunca mais. Por quê? Porque ele precisa da rigidez É lógico. dos costumes. Tem É gente lógico, que precisa é lógico. dessa lei, precisa realmente... Então eu dessa- nunca falo assim, ó. O que o pastor Israel... Eu nunca falo assim, ó. O que o pastor Israel faz na igreja dele é errado. Tá errado. Não. Por quê? Porque não tá na Bíblia. Cara, assim, ó. Todas as igrejas têm os seus costumes. A Assembleia de Deus sempre teve costume. Por exemplo, a Debrais parece que algumas Debrais não podem usar barba. Alguns igrejas não podem usar barba. Eles estão errados? Não. Não. Agora vocês sabem assim, não, tá na Bíblia. Não tá. É um costume da igreja. É o regime interno da igreja. Tá tudo certo. Agora, o pastor Israel tem um regime interno. Não pode jogar bola na igreja dele. Mas eu congrego lá. Mas eu jogo bola. Eu tô pecando. Porque tá Porque é pecado desobedecendo. jogar bola? Não. Porque se eu estou lá, eu estou debaixo da autoridade espiritual dele. E Deus deu a ele essa visão. Ou eu me submeto à visão que Deus deu a ele, ou então eu saio de lá. Por quê? Se eu continuar lá, sendo contrário à visão, eu sou uma pedra de tropeço. E aí, pastor Israel? Não, é real. Isso é real. Não tem O senhor já discutir, perdeu não. muita gente por não se dobrar Não. à questão Não. mais liberal? Não, porque quem tá com ele, entende a visão que Deus deu pra ele e Mas respeita a de visão. pessoas que gostariam de congregar com o senhor Sim. e não congrega. Sim. Tem gente que vai nos seus cultos, Vai, mas mas não não- se torna membro. Sim. Porque Por causa da tem que se doutrina. submeter à doutrina. Não é submeter a doutrina, né? Mas submeter a uma obediência, né? É uma visão que Deus deu E pra por que ele. o senhor não dá uma mudadinha assim, não, posso. abre mais um Não. Então, aí aqui tem o seguinte: se ele mudar, aí Deus cobra dele. Não posso. E tu acredita nisso que Deus vai cobrar dele Sim, se ele... sim, sabe por quê? Porque Deus deu a ele essa visão. Existem pessoas que. Você acabou de falar. Existem pessoas que, para ser cristãos, precisam de um pastor igual a E ele. por que Deus não tá cobrando Davi Miranda Neto que fez a Regenera e tá Então, abrindo? só que é o seguinte. A visão foi dada ao missionário de Miranda. Ele morreu. Se ele, vou falar um negócio pesado aqui, se ele não conseguiu passar a visão que Deus deu a ele, se ele não formou ninguém com a visão que Deus deu a ele para outro, ele fracassou no ministério dele. Tá. Agora, se ele passou missionário? a visão... Sim, Eu entendo. agora se ele passou a visão e alguém desobedeceu ao que... Aí é a pessoa e Deus.
Eu entendo o seu posicionamento. Eu falo isso para a igreja lá, eu falo, irmãos, um dia vai chegar alguém para me substituir. Um dia, ninguém é implacável. A questão do missionário foi que todos que ele tentou traíram. Todos que ele tentou traíram.